Excelente noite! Hoje, dia 16 de maio de 2024, entrando ao vivo pelo Você Merece Viver. Falando contigo, Sandra Sepúlveda, psicóloga, hipnoterapeuta e a minha formação mais recente, que é do Coaching Heal Your Life, Cure a Sua Vida. Um coach da Louise Hay, formulado por ela, uma certificação internacional que eu terminei no sábado agora. Como você está? Semana passada eu não estava aqui em função dessa formação. Vamos lá então, vamos nos colocar a postos para falar de um tema hoje bastante interessante e que é tão carente. A gente conversa muito sobre as questões todas emocionais, sobre as perspectivas psíquicas dos pacientes oncológicos, mas, a gente acaba só abordando o tema do familiar nos cuidados paliativos. Só que a família está implícita, vivendo essa jornada do tratamento oncológico desde o início com o paciente. Então é disso que nós vamos falar hoje. O tema desta live de hoje é como o câncer do seu familiar tem te impactado. Vamos avisar o pessoal do nosso grupo. Muito bem. Grupo avisado. Checando se... Só um minuto, cadê? Checando se tá saindo som e imagem ok, né? Vamos ver se eu consigo checar isso. Enquanto isso, vou te convidando para você pegar a sua água. Hidratar-se muito, muito bem. É uma das prerrogativas para a gente estar realmente bem. Então, hidratação é fundamental. Deixa eu só ver. Cadê nós? Ao vivo, enquanto eu vou falando, vocês não estão entendendo o que eu tô falando para buscar me ouvir, tá? Sim, estamos ok do som, estamos ok de imagem, então podemos seguir, certo? Então, como eu dizia, tchim-tchim para você, um brinde à nossa vida. Enquanto as pessoas vão entrando, quero comentar com você qual a diferença do Coaching Heal Your Life para outros processos de coaching. Em primeiro lugar, coaching não é terapia, A gente nem precisa, para ter uma formação de coaching, ser terapeuta ou psicoterapeuta ou psicólogo ou psicanalista. É uma formação que ela é voltada para um objetivo direto, que é o que a gente chama de ponto B. Então, dentro do coach, a gente estabelece o ponto A, que é onde a pessoa está, e o ponto B, onde a pessoa quer chegar. E isso é igual para todas as metodologias de coaching. O que é diferente na metodologia Heal Your Life, que é algo que eu fiquei absolutamente encantada? As ferramentas que trabalham esse desvendar deste caminho, de estar saindo da onde eu estou agora, para onde eu quero chegar, seja com relação ao meu relacionamento, à minha carreira, ao meu propósito, ao meu corpo, à minha relação com o filho, à minha relação com o meu pai. Não importa qual é o objetivo B, Ele pode ter várias naturezas de várias áreas da nossa vida. Mas, dentro deste caminho do Heal Your Life, a gente trabalha com ferramentas da psicologia positiva, da inteligência emocional. E esse é um grande diferencial. Então, é um caminho do A para o B feito pelo coração, através do coração, dentro do que a gente chama de coerência cardíaca, que é esse alinhamento do nosso centro cardíaco com a nossa mente.
e sendo expresso através dos nossos comportamentos, das nossas ações. Então é um processo que trabalha demasiadamente a questão do amor próprio, do amor por si mesmo, como uma das bases para dar o merecimento para que você realmente chegue no ponto B, sustente a sua chegada no ponto B e vá para o ponto C. Então é uma metodologia que ela, por trabalhar dentro da linguagem, da inteligência emocional, dos aspectos da psicologia positiva, ela tem um resultado muito incrível. Muito, muito, muito incrível. Então, em poucas sessões, a gente começa a perceber mudanças de comportamento bastante grandes. Então, é um processo muito, muito bacana. Dentro dos meus objetivos, e ainda eu não sei exatamente quando, mas eu vou estar propondo fazer coaching em grupo dentro dessa metodologia. O bom é que é um processo que ele consegue ser mais fechado, porque as sessões elas são mais fechadas em termos de ferramentas, de técnicas, não se propõe a vasculhar demasiadamente o passado, a não ser quando ele é necessário para a gente chegar lá no ponto B, que é o ponto futuro. Então, para trabalhar isso em grupo, nas temáticas que eu tenho trabalhado aqui do Você Merece Viver, é bastante interessante. Então, isso já está aí, né, como um projeto futuro meu, muito possivelmente para o segundo semestre. E vou deixar saber como que vai ser. Mas vamos lá, né? Como é que o câncer impacta o familiar? No mesmo nível que impacta o paciente. Como assim, Sandra? No mesmo nível? Os processos psíquicos de luto, de ansiedade que o paciente passa durante a jornada do câncer, eu estou chamando de jornada a descoberta, o tratamento, que pode ser uma cirurgia, uma quimioterapia, uma rádio, uma imuno, e depois o acompanhamento por alguns meses e anos de toda a manutenção, né, desse tratamento, é o que eu chamo dessa jornada. Então, muito desse tratamento não é feito só pelo paciente, é feito pelo paciente e um acompanhante. Por quê? Porque dentro do processo cirúrgico isso precisa, muitas vezes dentro da quimioterapia isso precisa, para alguns exames precisa. Então, normalmente, o paciente oncológico, ele está acompanhado por alguém para dar este suporte, no mínimo do ir e vir, e ficar com ele durante a sessão, para que fique tudo bem, para que se ele realmente não passe bem, tenha lá alguém para ajudá-lo. Ou seja, é um processo vivido de muito perto pelos familiares do paciente. Dentro da legislação brasileira, o psicólogo, ele é um profissional que está inserido dentro do contexto oncológico. Mas o que a gente vê, pelo menos, né, na maioria dos hospitais, nem sempre tem uma equipe psicológica que recebe esse paciente desde o diagnóstico até o final do tratamento. Muitas vezes o psicólogo só entra simplesmente para fazer um atendimento mais pontual, para saber como as coisas estão, quando o paciente entra naquilo que a gente chama dos cuidados paliativos. Que inclusive, a última live que eu fiz, eu falei bastante disso, usando o exemplo do vídeo da Isabel. Então, quando a gente está falando desse tema, o impacto para o familiar do paciente estar nessa jornada oncológica, eu estou falando de algo que existe uma carência muito grande da gente olhar para esse familiar, para cuidar de quem cuida. Essa é a grande mensagem que a gente traz. E não é só do familiar, né? Se a gente for ver dentro do hospital, tem a equipe do setor de oncologia que também precisa ser vista e olhada. Mas isso, né, não é algo que é o objetivo do Você Merece Viver. Você Merece Viver, o objetivo assim, olhar o paciente oncológico
e também este acompanhante, esse familiar que está trilhando esse caminho de mãos dadas com o paciente. Por isso que eu disse no começo que praticamente a jornada psíquica, né, os desafios psíquicos, que significam os emocionais e os mentais, que o paciente passa, o familiar também passa. Vamos tomar uma água, gente. Tá quente aqui. E quando eu digo isso, quais são os principais desafios emocionais que o familiar passa? Em primeiro, o luto. Por que você está falando luto, Sandra? A pessoa não faleceu ainda. Exatamente, a pessoa não faleceu. Mas é o luto porque envolve uma perda. Às vezes a perda não só da saúde, né? Que isso é óbvio, daquele familiar. Deixa eu virar aqui para as pessoas do Instagram. Mas, muitas vezes, perda do trabalho, perda da função profissional, perda da disponibilidade de ir e vir. Existem perdas de vários níveis que o paciente oncológico sofre. E o familiar, vendo o outro perder, sofre conjuntamente. Tem uma coisa muito importante quando a gente estuda trauma. Eu sou eu sou formada na resolução de traumas por várias escolas. E quando a gente estudava o World Trade Center, né, a queda das Torres Gêmeas no famoso 11 de setembro de 2001, o que a gente mais discutia não eram só as pessoas traumatizadas, mas as pessoas que sofreram o que a gente chama de trauma secundário. E falar disso aqui é um grande parênteses, por quê? Porque a gente está vivendo isso no Brasil. A situação que está passando as pessoas no Rio Grande do Sul tem nos impactado exatamente nesse ponto que eu vou falar, que é o que a gente chama de trauma secundário. O que é trauma secundário? É quando não sou eu que passo aquela situação, mas aquela situação, seja porque eu estava próxima fisicamente, seja porque eu assisti muitas vezes no noticiário, seja porque eu soube de uma notícia de alguém, eu posso sofrer um trauma secundariamente, que significa não estou vivendo aquilo, mas aquilo está me afetando. Então, o familiar é uma pessoa que sofre muitas vezes de um trauma secundário. Não é ele que foi diagnosticado, mas a situação faz com que tenha um alto impacto emocional. Quando que é trauma? É só quando tem um alto impacto emocional? Não, é uma vivência que além do alto impacto emocional, ela tem características negativas. A pessoa realmente fica dentro de uma aprendizagem negativa, catastrófica, em que ela se sente sozinha e desamparada. Então, dentro daquilo que a gente sabe, por exemplo, que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, uma das grandes preocupações não é só atender as pessoas que realmente sofreram as perdas dos vários níveis que foi essa tragédia que a gente está acompanhando, mas também aquelas pessoas que resgataram essas pessoas e os profissionais que não resgataram, mas que estavam lá aguardando receber essas pessoas. A gente tem um colega que mora bem em Porto Alegre, ele está na zona seca de Porto Alegre e ele fez uma live com a gente, explicando como estava a situação, inclusive nos orientando do que a gente poderia fazer para realmente colaborar, porque quem trabalha com hipnoterapia também trabalha com resolução de traumas. E uma das perguntas que eu fiz para ele é: como é que você está fazendo para cuidar de você neste impacto que é estar vendo o sofrimento dos outros? Trauma secundário. E ele disse assim, uma coisa que tem muito a ver com esta live. Ele disse assim: Sandra, às vezes o choro vem por aqui. E eu me lembro que eu sou uma pessoa
que eu estou bem. Então eu busco dentro do bem que eu estou, não perdi nada, eu estava exatamente no quadrado da área seca de Porto Alegre, bem no miolinho, ele falou, para baixo água, para cá água, para lá água, para lá água. Eu saio fazendo, eu me preocupo, eu tô bem, então tá bom, o que eu posso fazer? E ele diz, e a gente vai para atividade com atividade, atividade com atividade, atividade com atividade, até esgotar. E aí é muito claro, porque isso que está acontecendo comigo, está acontecendo com todos que estão trabalhando junto comigo. A gente chega uma hora que a gente diz assim, deu. E é como se desligasse o disjuntor. Tal nível de exaustão física e fadiga mental. Então, o que a gente vai fazer é descansar, dormir, porque no dia seguinte tem muito trabalho. Então, um dos impactos que o familiar do paciente tem é numa situação de se sentir traumatizado secundariamente. E aí, normalmente, esse familiar é aquele familiar que é o fazedor. É aquela pessoa que não consegue desligar, que ela está o tempo todo em ação, em atividades. Faz isso, depois faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Por quê? Porque o fazer evita o sentir. Então, para eu não sentir a dor, para eu não ter que trabalhar com essa sensação de luto, que muitas vezes gera esse trauma secundário, eu vou para as ações. Então, são muitas pessoas que eu acabo atendendo que estão literalmente sobrecarregadas. Mas a gente vê muito claramente que sim, você vai falar para mim assim, óbvio, Sandra, que a pessoa está sobrecarregada. Ela está cuidando das coisas dela e está absorvendo o impacto de cuidar das coisas daquele paciente que ela está acompanhando. Sim, concordo contigo. Realmente é um dado de realidade. Está tendo mais trabalho porque existe um trabalho de fato que foi aumentado na jornada dessa pessoa diária, ou semanal, ou mensal, não importa. Mas o fato é que a gente percebe que mesmo quando a pessoa pode desacelerar, que mesmo quando a pessoa pode descansar, que mesmo quando a pessoa pode se dar ao privilégio de ficar de pernas pro ar, ela não consegue. E por que ela não consegue? Porque se eu parar, eu vou ter que olhar para dentro. Eu vou perceber que tem uma angústia aqui dentro, que tem algo que eu não estou conseguindo lidar. Então, eu vou ter que entrar em contato com a impotência. E para eu não entrar em contato com esta impotência, com me sentir impotente, o que eu faço? Eu vou para minha superpotência, que é o quê? O fazer, o ir por operacional, o tá resolvendo coisas, tá buscando gente, tá indo pro supermercado, tá fazendo comida, tá levando, tá trazendo, tá trabalhando. Sabe aquela coisa louca, extremamente acelerada? É uma das formas que a gente tem de lidar com isto daqui, com a impotência, com o sentimento de impotência, que é um dos principais sentimentos dos familiares que têm, dos pacientes que, dos familiares que têm seus familiares em tratamento oncológico. Impotência. Então, como que a gente lida com isso? Não tem jeito de lidar com algo se a gente não entra em contato com este algo. Então, dentro da metodologia, por exemplo, do Heal Your Life, né, da Louise Hay, a gente diz assim, abrace a sua angústia. E o que é abraçar a sua angústia? Quando você faz isso, que é o símbolo do abraçar, o que você está fazendo? Você está colocando algo em torno de você. Mas quando você faz o abraço, acontece uma coisa muito interessante, porque você está delimitando o tamanho daquilo. Então, o abraço
tem este sentido. Quando eu vou para conhecer o que eu estou sentindo, e a gente chama isso de abraçar o sentimento, a gente está, de alguma forma, contendo ele. Não no sentido de represar, de segurar, mas contendo no sentido de perceber que isso não é maior que eu. Porque se aquilo cabe nos meus braços, você concorda que aquilo é menor que eu? Então, quando a gente abraça uma emoção, seja medo, seja a perda, né? A dor da perda, a dor do luto, seja o sentimento de impotência, seja a preocupação, que a gente vai falar disso daqui a pouco, eu estou automaticamente dizendo para mim mesmo que eu dou conta. Aqui tá cabendo no meu braço, nos meus abraços. Agora, com quem que a gente vai fazer isso? Com quem que a gente vai conseguir abraçar a emoção? Né? Você como familiar, olha em volta de você. Quem é que pode te ajudar neste abraço? Muitas vezes não tem ninguém. Muitas vezes você pensa assim, eu não vou dizer que eu tô com medo que aconteça algo mais sério para essa pessoa. Ela já tá, né, debilitada, ela já tá passando por tudo isso. Como é que eu vou chegar e dizer, olha, tô preocupada, tô com medo? A gente não se sente autorizado a dizer dos nossos sentimentos para os pacientes que estão na jornada oncológica. A gente segura. Então, a gente não abraça o sentimento, a gente engole o sentimento. E aí, esse sentimento engolido parece que desaparece. Porque é como se, engolir, só que sentimentos engolidos destes níveis, né, dos níveis negativos, são como se fosse uma comida que está num processo ruim, que tem bactéria. Então acontece um processo de intoxicação. A gente fica mal. E isso é espelhado numa depressão, num estresse, num burnout, numa ansiedade, em alergias. Por quê? Porque o corpo, no processo de intoxicação, tenta te avisar que tem algo indo muito mal dentro de você, então ele vai botando para fora. Os sintomas, as doenças, é o corpo te dizendo que existe algo dentro dele que não está bom. Então a gente começa a olhar os sintomas como sendo sinais de que algo não vai bem dentro da gente. Em que campo? No campo emocional, no campo mental. Muitas vezes a pessoa ela vai para esse faço, até meio acelerado demais, estressado demais, e aí quando a pessoa, o paciente oncológico, fecha o tratamento maior, tem aquele período de alguns meses que a gente fica, né, sem fazer exame ou sem fazer mesmo tratamento, aguardando, aí o que a gente vê é que este familiar, ele adoece, ele vai morro abaixo. Se não é uma doença dessas que eu falei para você, né, é alguma outra muito envolvendo o sistema imunológico, que são as doenças autoimunes. Porque é o corpo dizendo chega. Nós falamos o seguinte, quando você não para, o corpo te para. Agora eu quero que você entenda isso. Por que você não para? Porque talvez esse seja um sintoma de uma aceleração demais na sua vida, mesmo que você não esteja acompanhando uma pessoa na trajetória oncológica. O que está por trás desse não paro é um sentimento de impotência. Outro sentimento que muitas vezes faz com que você fique muito em cima do paciente oncológico, que é a preocupação. Já falei várias vezes, e sempre é bom repetir, que preocupação é ocupação. Eu estou me ocupando antes.
O que faz com que eu me ocupe antes daquilo? É o sentimento de medo do futuro. Então, a preocupação, ela é um quadro de ansiedade. E aí, quando eu tô com medo do futuro, do que pode acontecer no futuro, quando eu estou nesse quadro de preocupação, de ansiedade, o que eu faço? Eu controlo. Eu me torno um controlador. Você já comeu? Você já tomou água? Como é que você tá? Você não vai fazer exercício? Você tem que fazer exercício. Eu me torno, aqui na impotência, eu me torno fazedor, tá? Faço. E aqui na preocupação, eu me torno controlador. Por que eu me torno controlador? Para evitar aquilo que está me preocupando. Eu acabo ilusoriamente acreditando que se eu tiver no controle, eu vou ter mais garantias daquilo que está me preocupando não aconteça. Então, eu fico em cima. Eu fico em cima da pessoa, eu fico em cima da equipe médica, eu fico em cima. E fico em cima não no sentido positivo, de acreditando que tá tudo dando certo, de leveza, né? De realmente agradecendo pelos processos, mas eu fico preocupada, controlando, no sentido sempre pensando no pior. Pré-ocupação não é uma ocupação positiva. Pré-ocupação é uma ocupação negativa. É uma mentalidade lá no futuro de que algo pode acontecer errado, de que algo não vai dar certo. Então eu tenho aqui no presente pensar em todas as possibilidades para evitar esse algo ruim que eu acho que vai acontecer. Então eu fico com uma mentalidade extremamente negativa. E esse controlador aqui se torna um controlador crítico, se torna uma pessoa chata, se torna uma pessoa pesada. Então, muitas vezes, os pacientes evitam dividir o que eles estão sentindo, evita dividir o que está acontecendo. Por quê? Porque quanto mais aquela pessoa sabe, mais preocupada ela vai ficar. E se ela fica mais preocupada, ela vai querer controlar mais? Aí vai piorar o quadro, porque aí ao invés do paciente se preocupar com ele e com aquilo que ele precisa dar conta, ele acaba tendo que filtrar as coisas que vai passar para o familiar, para o familiar não entrar nesse esquema aqui de estar excessivamente preocupado. Tá fazendo sentido, minha gente? Boa noite, Patrícia. Boa noite. Nossa, uma amiga minha da infância tá entrando na live. Que bacana. Que joia. Você está bem, dona Ana Carlota? João Batista, ótima noite. Então, dando seguimento, tá? Uma coisa importante pra gente dizer neste momento da live. Passar pelo luto, ter um trauma secundário diante dos acontecimentos, sentimento de impotência, preocupação, são normais. Quando eu estou listando isso daqui, eu não estou dizendo que você não deve sentir isto, que isto está errado se você sentir. Eu não estou dizendo que se você sentir isso, você está prejudicando as pessoas. Não. A questão não são os sentimentos. A questão não é evitar sentir. Sentimentos são feitos para serem sentidos. Medo, raiva, amor, alegria, tristeza e nojo. A neurociência já disse que são emoções básicas. Você sempre vai ter. Sentimentos são derivações das emoções básicas. Ou seja, se emoção básica eu sempre vou ter, e sentimento é uma derivação das emoções, eu também vou ter sempre sentimentos. Então, nossa questão jamais será não sentir medo.
A nossa questão jamais será não me sentir impotente. A nossa questão não é não me sentir preocupado, não é não ter medo do futuro. Faz parte do processo sentir. Faz parte. A questão é qual é a intensidade, qual a frequência e qual é a consequência. Então, quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar em intensidade que você está sentindo, frequência, é todo dia, é toda hora, é todo momento, está impedindo inclusive você de dormir? E intensidade, frequência e eu esqueci o outro, gente. Meu Deus do céu, peraí, deixa eu pegar o fio da meada. Intensidade, frequência e... esqueci. Vai vir, eu anoto, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando disso, é que a gente avalia se está dentro do que é normal. Ah, consequência. A mente é assim. Quando a gente não briga para lembrar, ela manda. Então, como esses 3 itens estão para você? Tá muito intenso? A ponto da preocupação ser uma preocupação excessiva, por exemplo? Tá muito frequente? A ponto de o tempo todo você tá fazendo tudo sem parar? Tá trazendo consequências negativas do tipo um trauma mesmo, que você não tá conseguindo ir pro hospital, só de pensar que vai ter que fazer um exame, abrir o exame para você já acelera seu coração, você já começa a passar mal. Se está assim, essas coisas que são coisas normais não estão no nível mais da normalidade. Precisa ser visto, precisa buscar um especialista, precisa buscar alguém que te ajude a abraçar. Porque se já não está no nível que a gente considera normal, você não vai dar conta de abraçar sozinho. Porque você nem acredita que você dá conta de fazer o que estava normal. Imagina o que está para além do normal. Então, quando a gente está com tudo isso, mas numa intensidade, numa frequência e com consequências equilibradas dentro daquilo que era esperado, você pode abraçar essas emoções. Abraçar essas emoções significa o quê? Reconhecer. Reconhecer sim. Foi uma perda para mim. A hora que aquela pessoa, meu familiar, descobriu o diagnóstico e agora está com uma rotina totalmente diferente, eu perdi parte daquela pessoa que me dava apoio, que me dava suporte, que estava sempre disponível. Então, realmente, né? E isso faz com que, olhando para isso, eu não tenha evitação de sentir. Ao contrário, eu coloco este sentimento no tamanho que ele precisa. Você tá lá, tem um diagnóstico, faz todo o tratamento, vai para os exames. Nos exames mostra que aquilo que era esperado que a medicação tivesse feito, ou mesmo a cirurgia ou a radioterapia, não alcançou aquele resultado. Você não vai perder a esperança? Isso é luto? Isso é luto. Você vai sentir vontade de chorar, de dividir com alguém a sua tristeza? Vai. É indicado que você faça isso com o paciente? Oi? Xiii, Marquinhos. Tô com um problema aqui no vídeo do... Vocês que estão ao vivo aqui comigo no YouTube, conseguem me dizer se vocês estão me enxergando? Porque aqui a tela tá preta pra mim. Por isso que eu tô perguntando para vocês. Vamos ver se volta. Ué. Pessoal aqui do Insta, só um pouquinho de paciência que eu não sei o que aconteceu aqui, eu fiquei com a tela preta. Deixa eu ver aqui no YouTube, a tela tá preta.
Bom, vamos fazer o seguinte. Vou encerrar para recomeçar. Ué. Pronto. Acho que agora foi. Não foi. Ué. O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer, né? A gente pergunta, quem pode me ajudar? E neste caso, como eu estou sozinha, quem pode me ajudar seria praticamente uma intuição daquilo que eu poderia fazer. Sabe o que ele fez? Ele saiu como se eu não tivesse mais permitindo a câmera. Vou encerrar. Não tem jeito. A Patrícia tá falando que caiu lá no YouTube. Na verdade, não caiu. Ele simplesmente encerrou a transmissão. Vamos ver se eu consigo entrar de novo. Se não, vamos por aqui. E aí a live do Instagram eu ponho lá no YouTube, certo? Vamos por aqui. Patrícia rapidamente saiu de lá e veio pra cá, né? Isso aí. A pessoa não tem tempo ruim. Então vamos ficar aqui. Certo? Bora lá. Então, o que a gente dizia? Que quando eu consigo abraçar e as coisas estão no nível de intensidade, frequência e consequência que eu dou conta, eu não vou dividir isso com o familiar que está vivendo a sua jornada. Mas, depois de ter abraçado essas emoções, de ter entrado em contato com elas, eu posso sim, de fato, dividir com aquela pessoa, né? Com o paciente oncológico. Semana passada, antes de eu estar indo para a formação que eu comentei com vocês lá do coaching, eu tô com um desafio da reação diversa, né? Como eu já tinha comentado há 2 semanas atrás. E isso disparou na minha filha uma série de fantasias, uma série de preocupações, né? Então, tô falando qual o impacto do câncer dentro da história do familiar. A minha filha Vitória ficou extremamente preocupada. Por quê? Porque até então, 9 sessões de imunoterapia, eu, né? Praticamente 10 sessões de imunoterapia, na verdade, eu tirando nota 10 em tudo, tava tudo super bem. E daqui a pouco, não começou mais a ficar bem pro meu intestino. E ela, percebendo toda essa movimentação, ela ficou extremamente assustada, preocupada excessivamente. E aí, num dos dias, né, um dia antes de eu sair para fazer essa formação de 1 semana, ela muito mal, eu conversando com ela se abriu. Eu tenho muito medo. Ela começou assim, você não vai morrer, né? Tá tudo bem, né? E aí eu estranhei esse tipo de pergunta e comecei a cutucar. E aí ela começou a chorar, muito preocupada, dizendo, eu tô com medo que você morra, porque eu tô com medo de ficar sozinha. E essa possibilidade de poder falar disso, de expor isso, de estar realmente nominando o sentimento que ela tinha, o porquê que ela estava com medo, porque no fundo, é o medo de todo mundo estar só, né? Ficar só.
ter que resolver tudo sozinho, dar conta da vida sozinho, especialmente na adolescência, que não tem nem noção de como é a vida ainda, né? E a gente tem muito disso. Se fosse, por exemplo, o contrário, eu sendo a mãe, né, a familiar, e minha filha sendo paciente oncológica, ou, como já aconteceu, né, meus tios, como que eu me sentiria? Com medo também. Não necessariamente de ficar sozinho, mas o meu medo seria na sensação de impotência. Não tenho o que eu fazer. A gente como mãe, né, ou com alguém que é menor que a gente, pode ser irmão, a gente tem a sensação de a gente querer tirar aquilo da pessoa, para aquela pessoa não sentir a dor, não sofrer. E como a gente não consegue tirar o sofrimento do outro, a gente vai para esse sintoma de impotência. E uma outra coisa que muitas vezes acontece, quando a gente não consegue realmente admitir a nossa impotência, perceber a nossa preocupação, a gente vai para uma outra situação que é muito também complicada e bastante danosa, que é a negação. O que é negação? É não admitir o que está acontecendo. Alguns anos atrás, eu acompanhei um paciente meu que descobriu um tumor bem grande no abdômen, foi para cirurgia, fez todo o tratamento, ficou bem, até fez uma comemoração porque ele estava bem, ele era terapeuta também. E logo na sequência teve uma recidiva, apareceu outro tumor de novo, e ele rapidamente foi para aquilo que a gente chama de cuidados paliativos. Não conseguia comer, não conseguia evacuar, ou seja, né, teve uma parada do sistema digestivo, do sistema excretor, e aí foi internado, e durante todo o processo eu acompanhei, né? Ele já era meu paciente há algum tempo, e durante todos esses 2 anos eu estive em atendimentos semanais com ele, inclusive hospitalar. Então eu conhecia não só ele, né, mas também toda a família. E quando ele entrou realmente em cuidados paliativos, e aí a equipe médica chamou os familiares, falando aquilo que a gente fala, né? Já ele foi desenganado, né? Não tem mais o que fazer. Esse termo né, foi desenganado, é o termo que significa o quê? Em alguns dias, ou às vezes, né, em 1, 2 dias, possivelmente ele vem a óbito. E nesse momento, então, eu estava muito preocupada com a mãe dele. Preocupada por quê? Porque ela estava em negação. O discurso dela, a forma como ela estava lidando com o filho, com a situação, ele já estava num processo de coma, então não tinha mais resposta, né? Não que ele não estivesse presente, a gente sabe hoje que uma parte da consciência no coma está presente. Então, o meu trabalho, por exemplo, também era com ele, embora ele não conseguisse me responder, a gente sabe, né, por todos os estudos, que existe uma parte da pessoa que está ouvindo, que está presente. E é com essa parte que a gente lida, que é, para nós, né, dentro do modelo de mente que eu trabalho, a parte da mente subconsciente, que é a sede emocional, é onde estão as nossas emoções. Enfim, fazendo, né, uma explicação. Ela estava lidando com ele como se o que estivesse acontecendo fosse já exagero dos médicos, como se o que estivesse sendo dito era uma afronta porque o filho dela não estava tão ruim. Então eu fui lá conversar com ela, né, saber como ela estava, se eu podia ajudá-la em alguma coisa, se ela tinha recebido a notícia, como a notícia que os médicos tinham dito do estado dele tinha realmente impactado ela,
que ela estava sentindo, imaginando, como seria para ela. Ou seja, fui fazer todo um acolhimento deste momento para até saber como que eu precisaria me posicionar diante dela. Por quê? Qual é o problema? Se a pessoa realmente está na negação e se o familiar vem a óbito, essa pessoa ela pode entrar inclusive em surto, né? Para não, é o que a gente fala que ela dissocia da realidade, ela sai fora. É tão impactante aquilo que eu finjo que não está acontecendo. Esse processo não é assim, né, escolhido. Ele é um processo inconsciente, mas é isso que acontece. Então, às vezes a gente precisa medicar, precisa dar um apoio, porque a gente não tem noção do que pode acontecer. Especialmente se tratava de uma pessoa que tinha pressão alta, ou seja, pode ter picos de pressão e ter, né, um mal súbito, algo mais sério. Conclusão, tá? Ele veio a óbito alguns dias depois. Esta mãe ficou ainda aqui, na negação. A tal ponto que ela queria abrir um processo contra mim, porque de alguma forma eu estava induzindo ela a acreditar que o filho dela não tinha mais esperança, que isso não era um papel de psicólogo fazer. E deu maior trabalho, né? Por quê? Porque a família toda ficou contra ela, sabendo todo o trabalho que eu tinha feito, não só naquele momento, mas em todos os momentos e com todas as pessoas. Então aconteceu um problema secundário a isso. O que ela fez? Ela pegou, depositou tudo em mim, o mal do processo todo, da dor toda, do luto todo. Ok, até aí ok. Por quê? Porque ela precisava de um bode expiatório. Eu fui o bode expiatório da dor dela. Ao invés dela olhar para a dor, ela negou a dor e colocou a raiva em cima da psicóloga que tinha tido uma conduta que era na imagem dela errada. Ou seja, ela permaneceu na negação, mas aí o foco de atenção não era mais o processo da morte, mas era o processo do que a psicóloga tinha feito e dito a respeito do filho dela. Conclusão, essa pessoa viveu um processo depressivo muito sério, e 2 anos depois, né, eu a reencontrei e ela veio pedir desculpa, ela veio pedir perdão. Ela começou a participar de um grupo que tratava de luto e disso ela começou a entender mais os processos dela, a ponto de ela entender o quanto ela foi inadequada, né? Não no sentido de mal educada, mas inadequada em termos de como estava o emocional dela naquele momento, por conta do que a gente fala que é negação. Muitos familiares eu encontro assim. Muitos familiares que tendem a diminuir a dor, diminuir o mal-estar, diminuir o cansaço que as pessoas ficam quando fazem imunoterapia, quando fazem quimioterapia e dizer, não, mas tem que levantar, tem que fazer, tem não sei o que, negando, porque a dor de ver a pessoa daquele jeito e para a impotência, que é não conseguir fazer nada, ela é tão insuportável que é como se a pessoa fingisse, e esse fingisse é realmente entre aspas, que tá tudo bem, que não é tanto assim, que não precisa de tanta coisa, que isso é exagero, que pode ser menos. Então, né, essas nuances todas fazem parte. Agora, o mais importante é que, quando a gente identifica que a gente está numa intensidade, numa frequência com consequências muito grandes, por favor, cuide de você. Por quê? Porque você também precisa ser visto. Também você precisa saber que você é responsável por você. Assim como o outro continua sendo responsável pelo outro.
você realmente é impotente em 50%, que são os 50% que estão na mão do outro. Você pode fazer muito, mas você só pode fazer 50%. Então, aceitar isto é algo que precisa ser vivenciado. Aceitar que eu tenho limites, aceitar que realmente eu não sei o que vai acontecer no futuro, que não há como controlar o futuro, aceitar que vai doer, que vai ter momentos que eu vou precisar de colo, que vai ter momentos que eu vou chorar e vou entrar na desesperança, que vai ter momentos que eu não vou conseguir estar tão positivo, que eu não vou conseguir estar tão ativo. Sim, é normal. Por quê? Porque o infinito, que é o representante que eu sempre uso, que é o nosso sobe e desce da vida, aqui o positivo e aqui o negativo, a gente circula por aqui o tempo todo, em todas as áreas, em todos os assuntos. E nessa questão de ser um familiar de um paciente oncológico, a gente vai se animar, a gente vai se desanimar, a gente vai se animar de novo, a gente vai cair de novo. A questão é essa, quanto tempo você passa aqui embaixo? Se tá tempo demais, se tá muito constante e se tá trazendo consequências a ponto de atrapalhar teu sono, atrapalhar sua alimentação, atrapalhar no trabalho, atrapalhar no seu humor, cuidado, cuidado. É preciso que você também busque uma ajuda. Quem que você sugere, Sandra? Eu sugiro um psicólogo que vai conseguir avaliar, inclusive, se já é o momento de entrar com uma medicação, aí você vai ser encaminhado com um psiquiatra. E se você já tem algum tipo de transtorno depressivo, bipolaridade ou mesmo ansiedade, aí você já tem que cuidar mais ainda. Por quê? Porque todos esses processos aqui são processos que podem aumentar a depressão, né, o quadro de mania, o transtorno de ansiedade. Então, precisa ainda ter mais cuidado contigo mesmo. E para vocês terem noção, o que aconteceu? Eu estava contando da minha filha, que me falou, né, do medo dela, que eu morresse, do medo dela ficar sozinha. E aí eu consegui abraçar isso, né? Consegui ajudá-la a abraçar, mas como isso estava tão intenso, qual foi a consequência que trouxe? Ela travou a coluna. No dia seguinte de manhã, ela não conseguiu sair da cama. Ela já tem, né, 2 hérnias de disco desde os 11 anos de idade. Isso sempre é tratado, né? A gente tem fisioterapia toda semana para dar conta de cuidar disso. E adivinha o que aconteceu? Teve um processo inflamatório, né? Durante a noite. Então, mesmo a gente falando disso, mesmo eu acolhendo isso, porque aí neste momento sai a mãe e entra realmente a pessoa que precisa cuidar, né? Sai a mãe não, sai a paciente oncológica e entra a mãe que vai acolher, que vai cuidar, que vai dar o colo para ela. Depois eu procuro o meu colo, né? Ainda assim, mesmo fazendo isso, a consequência veio, que foi o sintoma da inflamação realmente na hérnia de disco dela. Então, pensa se a pessoa que tá lá sem o câncer, sem o tratamento, só acompanhando, só fazendo, né, o apoio, o acolhimento, pensa se não tem um impacto profundo, grande e muitas vezes não visto, até pela própria pessoa, até pelo próprio familiar. Como eu disse,
não se tem o hábito de olhar para aquilo que eu estou sentindo, se tem o hábito de evitar, de botar para baixo, de engolir, de fingir que está tudo bem, de fazer isso daqui. A negação não com o câncer, não com o outro, mas a negação do que eu estou sentindo. E isso é extremamente danoso. Então, sabendo disso, sabendo que isso é normal, você vai passar por isso, cuide de mensurar como isso está para você. E se estiver pesado demais, se pergunte: quem pode me ajudar? Reconheça: eu preciso de ajuda. Não é fraqueza. O processo é intenso, de todos os níveis, porque a gente está lidando com morte, estamos lidando com sofrimento. E é o que eu falei para vocês. A primeira coisa que a gente entra, quando a gente tem esse diagnóstico, é em luto. Entra a própria pessoa, que é a pessoa que recebeu o diagnóstico, como todo o entorno dela. Seus familiares, sejam seus descendentes ou seus pais, né? Aqueles que são os nossos ancestrais. Então, o impacto, ele é geral. Não é um impacto pequeno, é um impacto grande e que tem uma duração também grande, de no mínimo 6 meses, quando não existe metástase, né? Então, se você está me ouvindo, se você está se identificando em alguma dessas coisas, com muita intensidade, com muita frequência ou com consequências, você está precisando de alguém que te ajude a abraçar tudo isso. Para que você perceba que essas coisas estão realmente te fazendo muito mal, mas que é possível sim, junto de alguém capacitado para te orientar, que te mostre as estratégias de como você pode pensar, do que você pode fazer, de como você pode olhar, passar por isso com mais tranquilidade e com mais resiliência, que é essa capacidade da gente, mesmo quando a gente está se perdendo, chorando, a gente também, depois de passado este momento, conseguir se reequilibrar, conseguir se sentir bem, conseguir dar conta. A metodologia da Louise Hay, ela coloca pra gente as afirmações positivas. O que são afirmações positivas? São formas de pensar, que te levam a esta parte de cima do infinito. Então, quando a gente está se sentindo impotente, quando a gente está na negação, ou mesmo quando a gente está na preocupação, que frase que eu posso usar para realmente a minha energia subir? Eu olhar a coisa com o olho mais tranquilo, com uma sensação de mais paz? Qual é a frase que a gente usa, por exemplo, quando a gente está se sentindo impotente? Não tenho o que fazer. Né? É uma das frases, não tenho o que fazer. Não tenho o que eu fazer. O que eu fizer aqui não vai resolver. Então eu vou focando no problema. Quando eu faço uma afirmação positiva, eu foco na solução. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. E eu me sinto grata por poder ser um instrumento de ajuda. A gente muda. O sentimento de impotência, ele continua? Sim, de certa forma sim. Mas eu me abro para uma possibilidade de reconhecer o que já está sendo feito. Reconhecer o poder, a potência, e não só a impotência. Então é aquilo que eu falo, trabalhe no E, não no OU. Trabalhe entendendo que sim, existe um problema. E existe também uma série de outras coisas que nos ajudam. Então, a gente faz o equilíbrio dessas duas coisas. Dentro disso, né, que é a proposta, especialmente quando a gente trabalha
nas afirmações positivas e a gente vai para cima nessa linha toda do infinito. Certo, minha gente? Então, fechamos aqui com 1 horinha de live. A Patrícia dizendo que bom que ela teve coragem de dividir o medo dela. Nota 10 para ela, sim. É que tava tão transbordando que ela não tinha como segurar. Olá, dona Mari, tudo bem? Então é isso. Vou gravar, vou botar essa live aqui no YouTube, porque caiu do YouTube, né? E aí a gente se fala semana que vem com mais um tema. Semana que vem o tema já vou até falar, câncer, do inimigo ao professor. Um grande beijo, ótima semana para vocês, ótimo final de semana. Beijo, dona Ana Carlota, Mari, Patrícia. Gratidão pela audiência, gratidão por vocês estarem aqui. E já que a gente falou de abraçar tudo isso, né? Abraçar a impotência, abraçar a preocupação, abraçar a negação, vamos nos abraçar virtualmente? Eu aprendi isso em função da pandemia. Eu não podia abraçar os meus pacientes. Eu sou uma pessoa de abraço. Então, mesmo quando eu atendia presencialmente, a gente não podia tocar, né? A gente dava o famoso abraço virtual. Como é esse abraço virtual? Você abre seus braços, abre o seu peito, porque é coração com coração, e você respira fundo e dá um gostoso abraço em você mesmo, imaginando que aqui no teu abraço estão todas as pessoas que você quer abraçar. E eu abraço cada um de vocês com a minha gratidão por a gente estar junto nesse momento.